A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre desse CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial. Vamos refletir sobre a vida de João Batista. E o tema da aula de hoje é João Batista preparando o caminho. Eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. É claro, por favor, deixe aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, discipulado dinâmico. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso nas playlists abaixo na descrição desse vídeo. E se você desejar poupar o teu tempo para preparar a tua aula, desejar também o meu material, os esboços que eu utilizo para poder ministrar as minhas aulas, você pode ter acesso a esse material, assim como os nossos slides, para poder dinamizar ainda mais as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical. É muito fácil, é só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa proposta ela é trimestral e pode te ajudar muito bem. Lá você tem acesso ao PDF da minha aula, tem acesso também ao material do slide, os PowerPoint, para você utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, que são dinâmicos, além do que alguns bônus para quem se torna assinante, como o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que está imperdível, gente. Nosso workshop de pregação, que é muito legal, vale muito a pena você dar uma olhada, ser um dos nossos alunos também e que Deus em Cristo abençoe você. O link com as propostas de assinatura estão na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Que Deus te abençoe. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Vamos trabalhar dentro do Evangelho de João, a partir da perspectiva desse Evangelho, sobre o personagem bíblico João Batista. Vale muito a pena compreendermos sobre a mensagem cristológica que João Batista apresenta diante da sua carreira ministerial. É claro também que eu quero apresentar para vocês, na aula de hoje, algumas bases bíblicas para que a gente possa entender e, claro, passar isso adiante para os nossos alunos. A primeira base bíblica é o texto principal, que está em João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vale muito a pena você ler esse texto. Também apresente o resumo da lição. É muito importante você apresentar esse resumo. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em João, capítulo 1, versículos 6 ao 8, versículos 15 e 16, versículos agora 24 ao 27. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos, deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. E se você deseja estudar a Palavra de Deus, aprofundar ainda mais os teus conhecimentos, a Faculdade Refidim está com uma proposta maravilhosa para você. A faculdade tem lançado nesse ano 4 pós-graduações que podem te ajudar a aprimorar ainda o teu ministério, nas áreas de aconselhamento e cuidado, que vale muito a pena você dar uma observada nessa proposta da faculdade, assim como o Ministério de Liderança de Jovens. Você que é líder de jovens, vale muito a pena você ingressar nesse curso. Teologia Bíblica do Novo Testamento, que pode te ajudar muito na Escola Bíblica Dominical também. História, Teologia e Discurso Pentecostal. Gente, está imperdível essa proposta da Faculdade Refidim de pós-graduação. Dá uma olhada no site, entra lá e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos trabalhando sobre a lição de número 2, João Batista preparando o caminho. É importante entendermos exatamente a proposta dessa lição. Entendemos que hoje nós vamos trabalhar uma mensagem cristológica a partir do perfil de João Batista. De acordo com Warren Wierbsen, em seu comentário, ele destaca o seguinte: ele destaca que a revelação da glória de Deus é tema principal também do Evangelho de João. Então não perca o foco da aula em somente apresentar o perfil de João Batista. É importante você descrever o Evangelho de João.
Então, observe que o Evangelho de João ele tem uma proposta, apresentar a glória de Deus na pessoa de Jesus. Jesus ele revela essa glória de Deus em sua própria pessoa. E na sua encarnação, nós encontramos exatamente a revelação dessa glória de Deus. Pastor Silas Queiroz, o autor e comentarista dessa lição, faz questão também de destacar no livro de apoio da lição, é muito importante que você dê uma observada no livro de apoio, que João, o evangelista, o autor da obra, o João que escreveu, por exemplo, o livro de Apocalipse, o Evangelho e as 3 cartas que levam o seu nome, tem o cuidado de relatar a respeito do perfil de João Batista. Então, não confunda João Batista, o João Batista que anunciava a mensagem do Senhor, anunciava o Cristo na margem do Jordão, com João o evangelista, o autor da obra. E ele destaca que João Batista dá testemunho de Cristo. A mensagem do Cristo está nos lábios do João Batista. Ele destaca também que João Batista, em suas pregações, em suas mensagens, fazia questão de dizer que ele não era a luz, ou seja, no significado da representação da pessoa do Messias, mas ele apontava para a luz, ele apontava para o Cristo. Esse é o nosso papel também. O nosso papel é apontar para a luz, que é Jesus, apontar para o Cristo, glória a Deus. E é importante você ler João capítulo 1, versículo 8. Quando nós observamos a palavra, nós também descobrimos que o próprio João Batista, o profeta, tem a convicção que Jesus é o Messias. Ambos eram parentes, primos. E observando dentro da Bíblia, ele também entende, o próprio João Batista, no seu discurso, que o Cristo, ou seja, Jesus, ele é o Filho encarnado de Deus, a revelação de Deus, o prometido pelos profetas do Antigo Testamento. João capítulo 1, agora versículo 18. Warren-Wiersbe, em seu comentário, ele destaca também que João Batista agora ele vem para dar testemunho de Jesus, para dar testemunho da luz, para dar testemunho da chegada do reino de Deus. Então, observar a mensagem de João é entender que esse João Batista agora apresenta um Cristo vivo, o Messias prometido. E agora o João escritor, o João apóstolo, pega a pregação de João Batista, o seu xará aqui, e destaca muito bem essa visão cristológica sobre o Cristo, essa visão do Messias sobre Jesus. Pega isso aqui. Você também observa outro detalhe importantíssimo, que a proposta do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus. Para você ter ideia, a palavra testemunha, ou seja, testemunho, aparece no mínimo 26 vezes dentro do Evangelho de João. E João Batista é uma dessas pessoas que utiliza essa palavra para si, destacando que ele era testemunha da luz, testemunha do Cristo. Olhando só para o Evangelho de João, você descobre então que a proposta do Evangelho é dar testemunho sobre Jesus, dar testemunho sobre o Cristo, dar testemunho sobre o Filho de Deus. E ao estudar o Evangelho de João, também vamos descobrir, especialmente nesse trimestre, que olhando para Jesus, nós vamos descobrir, a partir da ótica só do Evangelho de João, que o Evangelho de João demonstra que Jesus é aquele que cumpriu toda a lei. O Cristo eterno é aquele que cumpre todas as profecias, todas as ordenanças da lei. E algumas ordenanças nós podemos até apontar aqui só no Evangelho de João. Você pode até destacar isso em sala de aula. E a proposta, por exemplo, do Evangelho de João é uma proposta para demonstrar de forma universal agora para a igreja que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus também tinham acesso a esse texto de João, a esse evangelho que foi escrito no final do primeiro século. E é importante entender, especialmente, a proposta do Evangelho de João. Quando você lê, por exemplo, em primeiro lugar, o Evangelho de João, capítulo 3, você descobre que não era necessário somente ser judeu para obter a salvação, mas é necessário, a partir da proposta de Jesus no Evangelho de João, nascer de novo. Então, a visão de nascer de novo, de se converter
de ter uma nova vida com Jesus, está presente no Evangelho. Você também percebe que João destaca no Evangelho, é importante você perceber isso aqui, o testemunho de que Cristo é aquele que vai além da lei. Ele cumpre a lei, mas ele vai além dela. De que maneira? Jesus realiza 2 milagres no sábado. Um está escrito no capítulo 5 do Evangelho de João e outro está escrito no capítulo 9 desse Evangelho. Você também percebe que João, no Evangelho, faz questão de destacar não somente a vida de João Batista, mas ele diz que Jesus agora, ele é o maná que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Então, olhar para o Evangelho de João é descobrir essas riquezas teológicas. Outro detalhe que você também pode apresentar em sala de aula é que Jesus é apresentado aqui como aquele que é a água da vida, aquele que nos purifica, nos lava, nos sacia. Lá no capítulo 7 de João, versículos 37 ao 39. João, o evangelista, também mostra que Jesus, ele é o bom pastor desse rebanho, o bom pastor das vidas, das almas. E isso está presente em João capítulo 10, versículos 36. Você também descobre que Jesus é apresentado no Evangelho de João, ele é o centro do Evangelho, não somente João Batista, pega isso. Jesus é apresentado como a videira verdadeira, está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Então, estudar esse Evangelho é entender a riqueza do Cristo, é uma mensagem totalmente cristológica. E olhar para o sermão de João Batista é entender agora que João Batista, o pregador do Jordão, tem uma mensagem cristológica. O Evangelho que a gente está estudando também tem uma mensagem cristológica, em demonstrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. As mensagens de João Batista, as pregações daquele que ministrava no Jordão, são mensagens que apontam para o Cristo. A minha aula de escola bíblica, a tua também, a tua pregação, quando você estiver ministrando, não pode apontar para você, não pode apontar para mim, tem que apontar para Jesus. As pessoas são edificadas por Jesus, as pessoas são renovadas por Jesus. O Cristo tem que estar no centro da tua mensagem. E é interessante que a palavra de João, o João Batista, lá do deserto, que pregava no Jordão, é uma mensagem cristológica, mas é uma mensagem também que convoca as pessoas ao arrependimento. Nós vamos encontrar muito isso na mensagem de João. A proposta de se arrepender para ter uma nova oportunidade com Cristo, ter uma nova vida. É João que traz essa prática do batismo. E esse batismo em águas era um símbolo de nova vida, de arrependimento. Pois João é aquele que prega no deserto. Nós não encontramos nenhum registro bíblico de milagre sobrenatural realizado por João. Mas nós encontramos outro tipo de milagre. O milagre que João prega no deserto é o milagre do arrependimento, da conversão do coração. Glória! Esse milagre também precisa ser realizado através de você na escola bíblica dominical, ministrando para os teus alunos, ministrando para os discipulandos, ministrando para os novos convertidos. E o resultado do milagre do arrependimento é fundamentado em 2 princípios básicos. Quais são? O primeiro princípio é a genuína pregação do Evangelho. Tem arrependimento quando o Evangelho é pregado. O Evangelho verdadeiro que aponta para Jesus, que Jesus está no centro. Não o Evangelho da teologia da prosperidade. Não o Evangelho da confissão positiva. Não o Evangelho que é centrado no homem. O Evangelho que precisa ser pregado por você tem que estar centrado em Jesus. Então, quando o genuíno Evangelho é pregado, há arrependimento. Outro princípio básico, qual é? É a operação do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha. E o Espírito Santo trabalha quando tem evangelho genuíno, glória a Deus, sendo pregado e ministrado por você. Então deixa Deus te usar. E é importante entender que a mudança de atitude vem por causa da mensagem do Cristo. A pregação de João Batista agora é uma pregação que aponta para Jesus. É uma pregação que convoca as pessoas agora para o arrependimento. É uma pregação que aponta para o Messias. Olhar para o Evangelho de João e olhar para as pregações agora de João Batista, João o evangelista, pega isso, e João Batista, o pregador do deserto, é entender que ambos apontam para Jesus.
apontam para o Cristo. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, se está dando para entender, comenta aí. É importante demais para a gente. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos avançar agora. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A origem do precursor. Esse é o primeiro ponto da lição. Nós vamos falar sobre a origem agora de João Batista, esse pregador do deserto. O Evangelho de Lucas, conforme Paul Gardner, é o único evangelho que dá detalhes sobre o nascimento de João Batista. E outro detalhe que você descobre também, que o Evangelho de Lucas também dá detalhes a respeito da origem dele. Ele era das montanhas de Judá. Você percebe isso à luz da palavra de Deus. O resultado do nascimento de João também é resultado de um milagre de Deus, da ação de Deus, da operação do milagre de Deus sobre a vida de Zacarias e Isabel. Ambos já eram idosos e são pessoas de oração que experienciam o milagre na sua vida. Você também pode experimentar o milagre de Deus em sua vida quando você está à disposição de Deus. Quando você se coloca ao serviço de Deus, quando você acredita na promessa de Deus. Eu espero que o Senhor use você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, das montanhas de Judá. Vamos pegar isso aqui e entender muito bem à luz da palavra de Deus. Ciro Zibord, em seu texto, João Batista, o pregador politicamente incorreto, vale muito a pena você observar esse material. Ele destaca muito bem que observar a vida e o ministério de João Batista é entender que a vida e o ministério de João Batista estão apresentados de forma fragmentada entre os evangelhos. Então você precisa pegar esses quebra-cabeças para poder entender muito bem qual a proposta da vida de João Batista. Semelhante, por exemplo, à vida e o ministério do apóstolo Paulo. Nós estudamos no trimestre passado. Você precisa catar os fragmentos para poder entender a proposta e o ministério daquele homem de Deus. João Batista é da mesma maneira também. E a Bíblia menciona desde o nascimento de João até a sua morte. Todo o seu ministério é apresentado aqui. Existem diversas passagens, até mesmo em Atos, que relatam a respeito do ministério de João, do batismo de João. Vamos observar algumas passagens, como por exemplo, Atos capítulo 1, versículos 5 e 22, Atos capítulo 10, versículo 37, Atos capítulo 11, versículos 16, Atos 13, 24 e 25, Atos 18, versículo 25, Atos 19, versículos 3 e 4. Você observa que dentro dos evangelhos nós encontramos o ministério e a vida de João. E até em Atos também, a partir dessas passagens que estamos descrevendo para você, do seu ministério, daquilo que ele plantou, da sua pregação. Silas Queiroz faz questão de comentar que o Lucas, em seu evangelho, é o único evangelho que faz questão de descrever que João é natural das montanhas de Judá, das campinas de Judá. Isso está presente lá em Lucas capítulo 1, versículo 39. Essa informação que nós temos. Por isso que a lição fala que ele vem dessa origem humilde, das montanhas de Judá. Nenhum dos 4 evangelhos pega isso. Menciona, por exemplo, desde o nascimento de João até o momento que ele inicia pregando no deserto, onde as pessoas vão para o arrependimento. Então, essa lacuna histórica nós não encontramos as informações. Por isso, não nos cabe ficar especulando o que aconteceu, qual foi o ministério de João desenvolvido aí, onde ele aprendeu. Há também essa questão da pergunta dos essênios. Será que João foi um dos essênios? Não importa isso para a sala de aula hoje. O importante é entender que a pregação de João é uma pregação cristológica. Mas é importante também apresentarmos algumas bases bíblicas, como por exemplo, Mateus capítulo 11, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 7, versículo 33. E os hábitos de João, que a Bíblia menciona para a gente, eram hábitos incomuns. Ele era uma pessoa simples, mas era também um profeta de Deus. Suas vestimentas são citadas dentro da Bíblia. Sua maneira de se alimentar também é citada na Bíblia. Ele se vestia com pelos de camelo, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, como está presente em Mateus capítulo 3, versículo 4. Ciro Zibord também destaca outra coisa interessantíssima para a gente apresentar isso lá de aula,
que os evangelhos, se nós reunirmos os evangelhos, eles vão apresentar ênfases preciosas sobre João Batista que aponta para Jesus. Que ênfases são essas? Por exemplo, o evangelho de Mateus dá um destaque importantíssimo em Mateus capítulo 11, versículo 11, do ministério que João tem em ser aquele que é o porta-voz do Messias enviado pelo Senhor. Observe, aquele que é o porta-voz do Messias enviado por Deus. Quando você observa agora o Evangelho de Marcos, nós encontramos outro destaque. Em Marcos capítulo 1, versículos 2 ao 9, João Batista aparece logo em cena no início do Evangelho de Marcos. E é interessante perceber que no Evangelho de Marcos, João é apresentado agora, o Batista é apresentado como um embaixador do Senhor, como aquele que é um embaixador de Deus, enviado para preparar o caminho para Jesus, o caminho para o Senhor. Olha a característica que você encontra sobre João ali. Quando você pega agora o Evangelho de Lucas, você encontra outra afirmação, e é legal você apresentar isso em sala de aula. Em Lucas, nós encontramos a ênfase que João era dominado pelo Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo. E era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Lucas capítulo 1, versículos 15. Então o homem era cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Nas suas pregações nós vemos o poder de Deus sendo manifestado, onde as pessoas se convertem. Então ele era envolvido pelo poder do Espírito Santo. Outro detalhe que você encontra também agora no Evangelho de João, esse evangelho que a gente está estudando nesse trimestre, que traz uma característica sobre João Batista, é que João é conhecido como uma das testemunhas de Cristo. Então, no Evangelho de João, ele é demonstrado como uma das testemunhas de Jesus. E essa ideia que o Evangelho de João traz para a gente sobre João Batista, sobre o termo de testemunha, é a mesma ideia de testemunha que é encontrada em Atos dos Apóstolos, ou seja, João, ele é enviado pelo Senhor. Essa palavra enviado, testemunha, se encaixa também como apóstolo. Então, olhar para o Evangelho de João é entender que João é um enviado, um apóstolo do Senhor para anunciar Jesus. Esse é o papel. Eu não estou dizendo aqui que ele foi um dos 12 apóstolos. Eu estou falando sobre o termo que nós encontramos no Evangelho de João, que dá a entender essa perspectiva que João é aquele que é enviado para falar de Jesus. É o papel do apóstolo. É enviado para testemunhar de Jesus. É o papel do apóstolo. É o teu papel também. Você é enviado hoje para falar de Jesus, dar testemunho de Jesus, pregar sobre Jesus, como está presente em João capítulo 1, versículos 6 e 7. E houve um enviado de Deus, um apóstolo do Senhor, um pregador do Evangelho, um missionário, para poder testemunhar sobre o Cristo. Quando a gente observa essa perspectiva teológica só sobre João Batista, sobre as suas origens, nós descobrimos que ele tem origens simples, mas ele é uma pessoa que deixa-se ser usada por Deus. Você também pode ter origem simples como a minha. Você também pode ter uma origem simples, isso não importa. O importante é entender que quando você se coloca na brecha, quando você se deixa ser usado por Deus, que quando você se deixa ser envolvido pelo Espírito Santo, se tornando embaixador do Senhor, um testemunha de Cristo, você então glorifica o Senhor no reino e Ele te usa de forma poderosa. E eu espero que Deus use você em sala de aula, que os teus alunos sejam cheios do Espírito Santo. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, ou glória, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O anúncio a Zacarias. Vamos entender isso agora a partir da perspectiva desse segundo subtópico. A partir da leitura também do texto de Ciro Ziborde, que destaca, por exemplo, que Zacarias recebeu o anúncio do nascimento de João Batista quando ele estava servindo ao Senhor como sacerdote diante do altar de ouro. Esse altar de ouro, dentro da Bíblia, também é chamado de altar do incenso. Pega isso. Na sua escala de serviço no templo. Vamos observar isso a partir dessa perspectiva teológica aqui também, sobre o nascimento de João, que aponta para o Cristo. O próprio pastor Silas Queiroz, o autor da lição, destaca de forma especial, pega isso aqui, que o plano de Deus estava sendo executado, sem Zacarias saber e sem Isabel saber. Isso é tão interessante com base em Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 36.
O plano de Deus também está sendo executado sobre a sua vida, mesmo sem você saber. Deus trabalha de formas que nós não entendemos, mas quando ele trabalha para a glorificação do seu nome. E você, no meio de tudo isso, é honrado pelo Senhor. E que você também seja uma pessoa que esteja na mira de Jeová, na mira de Deus, para que os planos de Deus se cumpram também sobre a sua vida. Quando nós estudamos sobre esses dois personagens agora, Zacarias e Isabel, nós vamos descobrir riquezas aqui lindas dentro da palavra de Deus. O nome Zacarias significa, em hebraico, o termo Deus lembrou. Olha que interessante, Deus lembrou desse homem. E é interessante que nós percebemos que Zacarias ele é casado com Isabel. E Isabel também traz um significado sobre o seu nome, que é prometer ou promessa. Então, quando nós unimos os dois nomes, Zacarias e Isabel, Deus lembrou da promessa. Eita glória! Nós percebemos aqui, dentro da palavra de Deus, que os pais de João Batista já trazem para a gente esse significado lindo a respeito do ministério de João. Deus se lembrou da promessa. Zacarias e Isabel. Zacarias, Deus lembrou. E Isabel, promessa. Olha que coisa linda. Deus se lembrou da promessa. Zacarias e Isabel já eram idosos, conforme a palavra de Deus. Mas Deus não se esqueceu da promessa sobre eles. Deus não se esqueceu da bênção sobre eles. Deus não se esqueceu do milagre deles. Deus também não se esqueceu da promessa sobre a sua vida, do milagre sobre a sua vida. Deus está trabalhando e Deus também vai se lembrar da promessa sobre você. E é interessante que a promessa sobre Zacarias e Isabel é apresentada na figura de um profeta, um filho gerado no ventre, conhecido agora como João Batista, aquele que anuncia o caminho do Senhor, profetizado por Isaías há muito tempo atrás, lá em Isaías 40, versículo 1 a seguir, você vai descobrir a respeito dessa rica promessa apresentada agora e sendo cumprida sobre a vida de Zacarias e Isabel. Ciro Zibório faz questão de destacar que o trabalho, por exemplo, realizado por Zacarias, ele que fazia parte desse sacerdócio, era um trabalho muito bonito também realizado no templo. No período bíblico em que Zacarias está exercendo o seu ministério no templo, era comum que esse ministério fosse exercido da seguinte maneira. Os sacerdotes de Jerusalém eram convocados para servir no templo, de 24 partes, e eram divididos em 24 turnos. Esses turnos eram trabalhados da seguinte maneira. Os sacerdotes, eles achavam ou dividiam as sortes entre si para saber em qual localidade cada levita, cada sacerdote ia servir. Por exemplo, um ia servir próximo ao candelabro, o outro ia servir próximo à mesa do altar de incenso, como nós vamos descrever aqui, como Zacarias foi sorteado. O outro ia servir diante do altar do holocausto. Esses turnos eram divididos dessa maneira. É por isso que a Bíblia faz questão de dizer que, tirando a sorte, caiu a sorte sobre Zacarias, dele servir diante do altar de ouro. Esse altar de ouro é conhecido como o altar do incenso, que ficava no lugar santo. Guarda isso. E esse local santo era um local muito precioso. Nem todos os sacerdotes, em sua vida ministerial, nessa divisão de turnos, tinham a possibilidade de servir nesse lugar. E é interessante que Deus pavimentou o caminho, preparou tudo para Zacarias, o Zaca agora, chegar lá diante desse altar servindo a Deus. Gente, quando Deus tem uma promessa para você, assim como também tinha para Zacarias, ele faz coisas tremendas que a gente não merece, nem imagina. Ele coloca a gente lá, assim como fez com o próprio Zacarias aqui. Em Lucas capítulo 1, a seguir, especialmente versículos 11 ao 17, faz questão de dizer para a gente a respeito dessa promessa que Zacarias recebe no templo diante do Senhor. Deus faz promessas sobrenaturais, de formas sobrenaturais, para que você então entenda
que ele tem um propósito com a tua vida, com a tua família e que você possa ser um instrumento diante do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes a respeito do período em que Zacarias ficou mudo, o que aconteceu na sua casa, mas eu quero entrar em um detalhe aqui que é importante você destacar em sala de aula. Zacarias foi escolhido por Deus por temer a Deus e ele se tornou o pai de um profeta. Foi ele quem guiou João a aprender sobre a lei. Foi ele que guiou João a entender sobre a promessa do Messias, um pai que educou seu filho nos caminhos do Senhor. Esse papel é fundamental e Deus cumpriu a promessa sobre esse homem. Eu espero que Deus, em Cristo, fale com você. Te use na escola bíblica dominical, que os teus alunos saiam daí cheios do poder de Deus, tá? Se eu estou te ajudando, comenta aí também. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O cumprimento profético. Nesse terceiro subtópico, nós vamos entender, a partir da proposta do pastor Ciro Zibório, que Deus escolheu 2 idosos, pega isso, Zacarias e Isabel, para serem testemunhas da sua promessa, para realizar um grande milagre. Gente, isso aqui é tão lindo. Deus escolhe pessoas não pela faixa etária, não pela condição social, financeira, não pela condição educacional. Deus escolhe pessoas que acreditam na promessa. E ele escolhe pessoas aqui que acreditam na sua bênção, como escolheu então o Zacarias e Isabel. Pega isso aqui é importante demais. O próprio João Batista, ele é resultado de promessas passadas feitas pelo próprio Deus. Então, seu nascimento também é o cumprimento da promessa. Ele foi profetizado em Malaquias capítulo 3, versículo 1, destacando a respeito desse profeta que seria levantado por Deus. Ele foi prometido lá atrás. Trazendo essa referência agora sobre João Batista. Você também percebe agora, em Isaías capítulo 40, versículo 3, que João é aquele que é profetizado como a voz do que clama no deserto, que prepara e endireita o caminho para o Senhor. Ele é aquele que traz essa mensagem profética a respeito do nosso Deus. Você pode ler esse versículo em sala de aula com os teus alunos. E é interessante você também observar, a partir da proposta do pastor Silas Queiroz, observando também no livro de apoio da lição, que o próprio João Batista, anos mais tarde, faz questão também de responder algumas indagações dos judeus que perguntavam: quem é você? Querendo levantar sobre ele a questão se ele era o Messias. João Batista então responde dizendo que eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, presente lá em João capítulo 1, versículo 23. O Russell Champlin também comenta o seguinte, que João Batista era a voz do que clamava no deserto, convocando os homens ao arrependimento. Isso é endireitar o caminho, o arrependimento para que eles se voltassem para Cristo. O Cristo que agora é apresentado no Evangelho de João como o Cordeiro de Deus, capítulo 1 de João, versículo 29. Deixa Deus te usar. Então você observa que João ele toma para si essa promessa. E um detalhe sobre a promessa, gente boa, eu preciso destacar isso para você. De repente Deus te fez promessas como fez para o próprio Zacarias, para Isabel, sobre a vida de João, sobre João. Se Deus te fez uma promessa ministerial, se Deus te prometeu algo, prepare-se para isso. Dedique a tua vida ao estudo. Prepare o caminho. Coloque-se à disposição. Se Deus te chamou para ser pastor, por exemplo, dedique-se, estude teologia, prepare-se para que no momento certo em que Deus cumprir a promessa, Ele te use com as ferramentas adequadas para que você possa ser um instrumento de Deus e edificar vidas para a glória do nome do Senhor. Se Deus te fez uma promessa de ser missionário, estude uma língua estrangeira, comece a estudar, prepare-se, porque Deus cumpre a promessa. Então, creia nessa promessa, já pela fé, se preparando para tudo aquilo que Deus te prometeu. Que o Senhor use você. Vamos avançar então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A mensagem do propulsor. Paul Gardner faz questão de dizer que o ministério de João, apesar de ser breve e curto, ele é apresentado nos 4 evangelhos com uma mensagem singular, demonstrando que João traz um lema sobre o seu ministério. E a mensagem dele, ele é aquele que prepara o caminho do Senhor, ele é aquele que prega no deserto, é a voz do deserto, endireitando o caminho do Senhor. Isso é confirmado em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 4,
Lucas capítulo 3, versículos 3 ao 6. Faça essa leitura com os teus alunos. E avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Estabelecendo então uma ruptura. Quando nós estudamos sobre João Batista, nós também descobrimos, a partir da perspectiva do Russell Champlin, ele destaca que João Batista ele tem um ministério singular. Qual o ministério dele? Apontar para Jesus. A pregação dele é centrada em Jesus. A tua pregação também precisa ser centrada no Cristo, apresentando então em seu ministério a pessoa de Jesus. Também tudo nos leva a crer que o ministério de João começou poucos meses antes, ou um período antes do ministério de Jesus. É muito importante nós entendermos isso aqui. Não temos como datar, mas pela leitura bíblica dá-se a entender que o ministério de João começa um pouco antes do ministério de Jesus. E Silas Queiroz, o autor e comentarista da lição, ele destaca também que há uma ruptura, ou seja, há um contraste aqui entre o ministério de João e o ministério agora de Jesus. O ministério de João Batista e o ministério de Jesus. Pois nós precisamos ter esse entendimento. Por exemplo, o ministério de João, ele é aquele que é enviado de Deus, prepara então o caminho para o Messias. O ministério de Jesus, ele é aquele que é o próprio Deus, que todas as coisas dependem dele, foram feitas por ele. João capítulo 1, versículo 3. João Batista, ele é aquele que é enviado por Deus para apontar para o verbo, Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de João, descobrimos agora que Jesus é aquele que é o verbo, a palavra de Deus que João estava profetizando. João é aquele que é enviado por Deus, como a Escritura diz, houve um homem que dá testemunho do Cristo. Ele aponta para Jesus. Ele não é o centro da pregação, ele não é o centro da mensagem, ele não é o foco do reino de Deus, assim como você e como eu. O centro da pregação deve ser Cristo. O foco da mensagem deve ser Jesus. A palavra de Deus tem que estar no centro do teu coração e da tua vida também. Ciro Zibote também comenta que João Batista tinha a convicção que ele não era a luz, mas ele era aquele que preparava o caminho para a luz, anunciava a luz, para que os pecadores então se arrependessem e tivessem encontro com Cristo. João capítulo 1, versículos 6 ao 8 fala disso, e João capítulo 8, versículo 12 também destaca isso para a gente. Preparar o caminho para o Senhor é exatamente essa ideia de pregar a respeito do arrependimento, a ideia também de pregar a respeito da salvação, a ideia de apontar para Jesus como Messias, como está presente em Mateus capítulo 4, versículo 17. Essa é a pregação de João. João é aquele que dá testemunho, especialmente em Mateus capítulo 4, versículo 15, 16 e 17, que dá testemunho, é o único que dá testemunho dessa manifestação, por exemplo, da Trindade. Nós vamos descobrir isso. O próprio Deus Pai fala no céu, o Espírito Santo é apresentado na figura corpórea de uma pomba e Cristo está sendo batizado por ele no Jordão. Para que então se cumprisse toda a justiça de Deus, João capítulo 3, versículo 6 e versículo 15 também, e então, a partir de Jesus, que é a luz, fosse derramado a pessoa do Espírito Santo sobre todas as pessoas. E esse derramamento do Espírito é apresentado em Lucas capítulo 3, versículo 15 e 16. E a proposta de João é pregar também a respeito desse Espírito que seria derramado como o batismo de fogo e ao mesmo tempo apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus ao mundo. João capítulo 1, versículo 29. De fato, João Batista é uma pessoa que apresenta o Cristo. Ele sai de cena logo quando ele é decapitado, ele é morto por causa da sua pregação, a pedido da filha de Herodias, justamente por causa da sua infidelidade e denúncia que o profeta então apresentava a partir daquele casamento infiel. João é morto decapitado, conforme está escrito em Mateus capítulo 14, versículos 1 ao 12, Marcos capítulo 6, versículos 14 a 29, Lucas capítulo 3, 19, 20, capítulo 9 agora, versículos 7 ao 9. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Avançando agora, vamos para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um enviado de Deus. Ciro Zibote também comenta no seu livro
destacando a respeito do perfil de João Batista, que João Batista, ele é enviado por Deus. E João, o evangelista, o autor do livro, o autor da obra desse evangelho que a gente está estudando, destaca que João Batista foi enviado por Deus conforme a promessa, descrito então em João capítulo 1, versículo 6. Ele é uma pessoa enviada por Deus. Isso mostra para a gente que o ministério de João tinha uma função específica, apontar para Jesus, descrever Jesus, falar de Jesus, pregar a mensagem do Messias. A minha pregação, o teu testemunho, a tua pregação também precisa apontar para Jesus. Tiago Cavalcante destaca no seu texto a formação do discipulador, e vale a pena a gente observar isso aqui, que João ele era uma pessoa também que fazia discípulos. É interessante que João também tem um colégio de discipulado. E esse colégio de discipulado é tão importante para o ministério de Jesus também, que os primeiros discípulos de Jesus faziam parte também do colégio do discipulado de João. E eles são enviados agora para serem discípulos de Jesus. Quando nós olhamos para a grande comissão que Jesus estabeleceu para a sua igreja, ele estabeleceu essa grande comissão com o objetivo de que nós, em missão, fizéssemos então novos discípulos, apontando agora não para a gente, mas assim como João Batista, para Jesus, presente lá em Lucas capítulo 24, versículo 27. Então, na nossa missão de igreja, nós também temos uma missão de sermos enviados agora por Jesus. Os novos convertidos precisam então se firmar na fé em Cristo. Pega isso. Se firmar em Jesus, se firmar no Senhor e testificarem de Jesus como João Batista fazia. Agora formando também discípulos que apontem para Jesus. O método desenvolvido então por João e por Jesus é o método do discipulado. E o discipulado é fundamental, gente, para a gente hoje na igreja, em crescimento. Você, jovem cristão, professor da escola bíblica dominical, também pode ser um discipulador, levar as pessoas para Jesus. Você precisa enraizar as pessoas em Cristo. Quer uma classe cheia na escola bíblica dominical? Apresenta Jesus. Enraiza as pessoas em Jesus. Fale sobre Jesus. A igreja vai encher por causa do Cristo. Não por causa de você, não por causa da tua pregação, mas é por causa de Jesus. E ao sermos comissionados agora, temos esse papel fundamental de sermos discípulos de Jesus, apontar para o Cristo, reproduzir exatamente toda a obra de Jesus, demonstrando exatamente a importância de servirmos no reino, como João Batista fez. Isso está presente em João capítulo 20, versículo 21, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. É a obediência à grande comissão. Então você, como João Batista, pode ensinar sobre Jesus, pode pregar sobre Jesus, levar um discípulo novo convertido a se fortalecer no Senhor. Esse é o papel de um enviado. Apontar sempre para o Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Avançando o terceiro subtópico, eu espero estar ajudando você, trazendo aqui luz e clareza sobre a aula. Se eu estou, comenta aí. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Uma mensagem contundente. Russell Champlin faz questão de dizer que o ministério de João Batista ele não se confinou somente no Vale do Jordão. Em João capítulo 3, versículos 23, está escrito que ele se firmou em outros locais, como por exemplo, por um tempo, ele pregou o batismo em Edom, e essa localidade fica perto de Salim, onde havia água para as pessoas então se batizarem. Então, ele é um pregador itinerante também. Olhar para João Batista e para o ministério de João, a sua pregação contundente, é entender que a missão ela é mais urgente e mais importante no nosso tempo. É a missão de pregar o genuíno evangelho. O evangelho verdadeiro que aponta para Jesus. E isso tem que começar por você, professor da escola bíblica. Por mim, professor da escola bíblica. Precisamos anunciar a palavra de Deus em tempo e fora do tempo. Pregar Jesus, falar do Cristo, onde nós formos testemunharmos sobre Jesus. Se é aqui na rede social, falar de Jesus. Se é na casa de alguém, se é na escola, na faculdade, falar de Jesus. Se é no trabalho, apontar para Jesus. João dava testemunho da sua própria vida e um
princípio aqui do discipulado é entender que o nosso testemunho também sobre o que Jesus fez conosco também faz parte desse discipulado, desse crescimento no Cristo. Faça isso. Lembra aí de quem era você antes de Jesus, como está a sua vida agora, o que Jesus fez em você e através de você. Ah, pastor, eu já nasci no berço evangélico. Glória a Deus. Mas teve um momento que você teve um encontro com Cristo e a sua vida mudou. Recorda disso, isso é importante demais. Pois através das nossas vidas, as pessoas vão identificar então o exemplo do Cristo, como identificavam na vida de João Batista. Olhavam para aquele homem e entendiam que ele era um profeta. A mensagem do Evangelho de João também demonstra para a gente que a mensagem de João Batista aponta então para o verdadeiro discipulado. O que Jesus espera então do discipulado? Jesus ele espera o seguinte, ele espera que nós servamos ao Senhor com a nossa vida. Vale a pena você ler 1 João capítulo 2, versículo 6. O discípulo de Jesus precisa então seguir os passos do seu mestre, seguir os passos de Jesus na missão desse discipulado, assim como João fez. Por exemplo, João também tinha um colégio de discipulado. E o que ele fez? Ele pegou seus discípulos e disse: siga Jesus, sirva a Jesus. Se você é um discipulador na obra de Deus, também faça isso, sirva a Jesus. Olha, isso aqui é importante. Tem gente que só fica firme na igreja por causa do líder de jovens, por causa do pastor da igreja local. Se o pastor da igreja local for mudado, ou a liderança da juventude for mudada, essa pessoa sai da igreja e se desvia. Peraí, ela não se converteu em Jesus, mas em pessoas. Se converta em Jesus, fica firme com Jesus, isso é importante. O discipulado de Jesus é fantástico e olhar exatamente para o discipulado de João é entender essa formação. Observando também, conforme Tiago Cavalcante, no seu texto Formação do Discipulador, ele destaca que um discípulo verdadeiro deve seguir os passos de Jesus, obedecer a ordem do mestre de fazer discípulos. João Batista também conduzia as pessoas ao reino de Deus, conduzia as pessoas a Jesus, de tal forma que ele enviou os primeiros discípulos de Jesus, que seguiram nesse colégio apostólico. João capítulo 1, versículo 35. Dá uma lida lá para você perceber isso. Ele enraizava as pessoas em Jesus. Faça isso na escola bíblica. Enraize as pessoas em Jesus. Avançando, o terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O verbo, o pregador e a pregação. Nesse terceiro ponto, nós também vamos entender sobre Jesus, que é o verbo, o pregador, que é João, e a pregação de João. Paul Gardner também destaca o seguinte, que João Batista entendeu e deixou muito claro que seu ministério apontava para Jesus. E é interessante que ele destaca, a partir da leitura de Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículos 7 e 8, Lucas capítulo 3, 16, o seguinte, que eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar ou desatar, em algumas versões. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pregação de João é Jesus purinho. A tua aula também precisa ser Jesus purinho. Glória a Deus. A tua pregação precisa ser Jesus purinho. E as pessoas vão ser edificadas em Cristo. Glória a Deus por isso. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso terceiro ponto. O último dos profetas do Antigo Testamento. Pega isso aqui é importante a gente destacar para você, explicar muito bem para que você não possa cometer alguns equívocos. O seu Champlin comenta que o estilo de vida de João, ele é apresentado como um dos profetas do Antigo Testamento. E é interessante que a própria Bíblia destaca que João Batista tem um estilo profético que muitas pessoas identificavam a pessoa de Elias, como está presente em Mateus capítulo 5, versículo 4. Se você comparar, por exemplo, com o 2 Reis capítulo 1, versículo 8, e a profecia também de Zacarias capítulo 13, versículo 4. Os autores do Novo Testamento entenderam e identificaram que ele é aquele que é a voz do que clama no deserto, presente na profecia de Isaías 40, versículo 3. E é muito importante a gente esclarecer isso aqui. Esclarecer o quê? Que João Batista, ele é um profeta que carrega consigo o estilo profético do Antigo Testamento. Por isso a gente precisa entender que ele não é o último dos profetas, mas ele é um profeta que carrega consigo o estilo profético do Antigo Testamento. Exemplo,
O estilo profético do Antigo Testamento é aquele profeta que vive o que prega, é aquele profeta que inspira a sua mensagem. Ele utiliza coisas da sua vida, aquilo que ele está tendo como experiência para a sua profecia. A exemplo de Oséias, que levou consigo, sobre as suas marcas de uma traição, o sentimento de que Deus estava sentindo sobre Israel. A exemplo do próprio Ezequiel, que ficou viúvo e levou consigo esse sentimento da viuvez na sua profecia, demonstrando que Deus também se sentia assim em relação a Israel. A exemplo de Jeremias, que foi proibido de se casar e sofria por causa da destruição de Jerusalém. E Deus então utiliza tudo aquilo para poder trazer uma mensagem profética para o povo. João Batista, ele é um profeta do Novo Testamento, mas o estilo dele é da Antiga Aliança. Pega isso aqui. Então, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que no Novo Testamento não teve profeta. Não quer dizer que na Nova Aliança Deus não levantou profeta. Se você partir desse princípio, você está correndo um erro teológico. Esse erro teológico é apresentado a partir da visão dos cessacionistas, que ensinam que os profetas só vieram até João Batista e descrevem que hoje não tem mais profetas. E isso é um equívoco. E é interessante lermos o texto de Lucas capítulo 16, versículo 16, onde os cessacionistas tomam como base para descrever que as profecias, os profetas vieram até João Batista e depois de João isso cessou. O texto diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Quando nós observamos esse texto bíblico, é importante trazermos aqui com clareza essa chave hermenêutica. O texto está se referindo ao estilo profético de João. Esse estilo profético é o estilo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, que era pautado na lei e nos profetas. O Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, ele é dividido assim: lei, profetas e escritos. Então, observa a menção. O estilo de João é apresentado a partir dessa visão de lei e profetas. O estilo profético. A partir de então, é anunciado o reino de Deus. O próprio texto dá a entender que o Novo Testamento também, Deus levanta pessoas que são seus instrumentos. Vejamos o Novo Testamento, por exemplo. Deus levantou pessoas como profetas depois de João Batista. Vamos citar alguns profetas do Novo Testamento. O profeta Ágapo é citado lá em Atos capítulo 11, versículo 28. As filhas de Filipe são citadas como profetisas em Atos capítulo 21, versículo 8 a 11. O ministério dos profetas dado por Cristo, apresentado então em Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11. E além do dom de profecia, que é citado também lá em 1 Coríntios capítulo 12 a seguir. Então você percebe que a ação do Espírito Santo, agora na nova aliança, em suas profecias, em suas manifestações com os profetas, é apontar para Jesus. Então o estilo hoje é um estilo que propaga o reino, diferente do estilo da Antiga Aliança. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A importância da pregação. Ciro Zibod comenta o seguinte, que a pregação ela pode ser bem estruturada, bem feita, bem pregada, cheia de ilustrações, muito bem contada e apresentada ao povo de Deus, mas mesmo assim, ela pode ser uma pregação que não é cristocêntrica, que não tem Jesus no centro. A maior definição sobre a pregação cristocêntrica está presente em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. A nossa pregação precisa ser apresentada em Jesus, precisa descrever o Cristo, como o próprio apóstolo Paulo também afirma sobre isso. A pregação de João atraiu pessoas não pelos milagres. Olha para a Bíblia. João Batista não realizou nenhum milagre. A sua pregação era apontar para Jesus. E o milagre que aconteceu no ministério dele foi o arrependimento. Agora olha para a Bíblia e você percebe que João atraía as pessoas por causa do Cristo. E o Espírito Santo convencia essas pessoas a partir das pregações no arrependimento e elas desejavam se batizar. E João explicava que Jesus viria para batizá-las com o Espírito Santo e com fogo, com base em Marcos capítulo 1, versículo 7 a 8. João aponta para o Messias. Então a centralidade da nossa pregação e a centralidade da pregação de João é o Cristo. João capítulo 1, versículo 29 ao 31.
E nós precisamos entender exatamente essa proposta de apresentar Jesus. Silas Queiroz também demonstra que o resultado da pregação de João Batista é a apresentação de Jesus e de forma poderosa as pessoas se rendiam ao Cristo. Esse é o nosso papel como servos de Cristo, apontar para Jesus. Você também precisa fazer isso. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o perigo do estrelismo. É importante entendermos a perspectiva do pastor Silas Queiroz, que João Batista ele tinha no seu coração a responsabilidade de apresentar Jesus. Ele atraía as pessoas por causa do Cristo. Uma multidão ia ter com João nos desertos para poder aprender a respeito do Messias. Mas João não colocava aquilo no seu coração, descrevendo que ele era o melhor pregador, descrevendo que ele pregava melhor, descrevendo que a sua mensagem era poderosa. Muito pelo contrário, ele colocava no seu coração render glória ao Rei. Você também precisa colocar no teu coração a rendição da glória de Deus, apresentar a glória de Deus, demonstrar a glória de Deus. João Batista alcançou um marco na história porque ele apontava para Jesus e não por busca por seguidores, não por busca por discípulos. Ele marcou a história por causa da santa palavra. As pessoas iam de Jerusalém para ter com ele no deserto, para reconhecer os seus pecados, para se arrependerem em Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. A igreja também precisa ter essa credibilidade, como João também apresenta. O teu discipulado precisa apresentar Jesus. A tua aula precisa apresentar Jesus. Os teus alunos precisam ir para a EBD porque eles querem conhecer Jesus. E não por causa do teu estilo de aula, por causa da tua pregação, da maneira que você dá aula. Mas os teus alunos precisam ir para a EBD porque eles estão querendo ser cheios de Jesus, conhecer Jesus e que Deus use você. Que essa palavra edifique você de uma forma especial. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, gente boa. E é claro que eu vou pedir a você, compartilhe esse vídeo se eu te ajudei para mais alguém. Comenta aí, teu comentário é muito importante. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá. Eu vou ficar feliz se você fizer isso. Segue a gente no Instagram também, o endereço está aí, tá fácil. E eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar a estudar ainda mais o Evangelho de João, que vamos trabalhar durante todo esse trimestre, que eu tomei como base para montar a aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Silas Queiroz, que pode te ajudar muito durante esse trimestre. Adquira esse material, você encontra no site da CPAD. Outro texto também da CPAD que você pode achar é João Batista, o pregador politicamente incorreto, do Ciro Zibordi. Pode te ajudar muito também nessa aula. Se você tiver condições, faça isso, está lá no site da CPAD. Outro texto que eu quero indicar para você é o Comentário de João, do Carson. Esse material é espetacular, especialmente nesse trimestre. Pode te dar uma força muito legal. Ele é da editora Shed Publicações. E outro material que eu posso te apresentar também, que vai te ajudar muito, é Quem é Quem na Bíblia Sagrada, do Paul Gartner, que eu utilizei para essa aula, e pode te dar uma força durante esse trimestre também. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre o primeiro sinal, a água em vinho. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.